está 0 por aqui. Então, sexta 17 por aqui. Então, a high e a low. Eu poderia ter feito isso, depois aparecido aqui já com isso traçado, mas acabei achando melhor ver mais ou menos como é que eu faço, né? Para identificar essas áreas, porque acaba sendo um pouco complicado quando não entende de onde que ele tirou esse preço máximo e mínimo, não é? E a primeira coisa que você tem que fazer é calibrar o seu tempo gráfico para o TC menos, agora acho que é menos 5, menos 4, menos 5. É só procurar Nova York, né? E estará alinhado com aquilo que estou a fazer aí. Então, esta é a mínima e a máxima da sexta-feira. Já podemos tirar isso para termos pouca informação no gráfico. Fazer o zoom desse lado. Esse é o preço ainda de domingo. Vamos lá para ser rápido. Domingo, isso tem que chegar a 0. Começamos a segunda-feira neste ponto. E se eu for ativar isto daqui, ok? Conseguimos ver a seção de Ásia, a primeira seção, que é das 20 às 0. Então pode anotar isso. Seção de Ásia das 20 às 0, do horário de quê? De Nova York. Sempre preste atenção nisso. Ignorem isto daqui, aqui não encontrei o indicador que eu queria aqui nesta plataforma. Então este indicador aparece com isto daqui. O indicador é para me facilitar de marcar o tempo, né? As sessões, né? Acho que já havia falado disso na aula anterior. Então, foi esse indicador que eu consegui encontrar, não consegui tirar isso, é só ignorar. Então, prosseguindo, a segunda-feira abre exatamente aqui às 0, né? Se nós fôssemos usar a seção de Ásia como liquidez, o que nós faríamos? Esperaríamos que um dos lados fossem tirados dentro de outra seção e buscaríamos uma reversão ou uma mudança no sentido de distribuição do preço em time frames menores para ver alguma potencial entrada ou algum potencial setup. Mas não é o que está a acontecer aqui. Deixa eu melhor reduzir para 15 menos. E este daqui está azul. Vamos colocar este aqui a vermelho. E vamos escrever Friday High. Está muito estranho esse texto. Ok. 12. Friday High e aqui Friday Low. Ok. Azul. 12. Fazer isto. Friday Low. É o que nos interessa, né? É o setup que eu estou a mostrar. Setup da segunda-feira. Então, basicamente o que nós fazemos aqui é esperar a mesma coisa que nós vimos na aula anterior, que um desses dois lados tire liquidez, ou o mercado tire liquidez de um desses dois lados e a posterior perspectivamos o preço ou o mercado chegar na outra extremidade. É como se nós estivéssemos a dizer que esta é a nossa recent range. Na verdade, não é como se nós estivéssemos a dizer. Essa é a nossa recent range da sexta-feira. High e low da sexta-feira forma a nossa recent range da segunda-feira. Nesse caso, eu só vou operar ou eu só opero na segunda-feira se o mercado respeitar essas duas zonas. A forma de respeitar isso é a forma que nós veremos no desenvolver do preço, não é? Então vamos lá, o preço, até então, abertura de Nova York, que é às 2 e termina exatamente às 5, não é? Então o que Nova York faz é tirar liquidez existente onde? No low, ou melhor, na base, sim, na low da Asia Range.
Temos aqui a seção de Ásia, que deixou o preço mínimo. Então, a seção de abertura de Londres está ou já tirou liquidez existente aqui. Se nós estivéssemos a operar essa liquidez, o que nós esperaríamos? Um sinal de reversão ou uma mudança no sentido de distribuição de preço e reentrada na nossa Fair Value Gap ou Order Block ou Break Block, né? Mas não é o que nós estamos aqui a tratar, só estou a recapitular porque isso são coisas que eu falei na aula anterior. É bom estarmos sempre a falar. Então até aqui não havia trade para mim, eu só estava à espera do mercado tirar um dos lados. Não me interessava qual, porque a range da sexta-feira, ou melhor, quando usamos a recent range da sexta-feira na segunda-feira, em todos não, porque isso é um equívoco, o mercado não é tão linear desse jeito, mas a maior parte das vezes que ele segue esse setup, tira a liquidez de ambos lados. E qual é o princípio por detrás disso? Tem pessoas que venderam e tem pessoas que compraram na sexta-feira e colocaram seu stop loss exatamente aqui no high e no low. No high quem vendeu, low quem comprou. E deixaram a trade passar o final de semana. Durante o final de semana não tem como fechar operações, não tem como nem abrir operações, o mercado está fechado, politicamente, né? Está fechado, né? Então, seus stops continuam aqui. Para quem vendeu, tem ainda a esperança do mercado dar continuidade com a sua venda. Para quem comprou, tem ainda a esperança do mercado dar continuidade com a sua compra. Então, essas expectativas colocam liquidez sobre essas áreas. Os stop losses colocados aqui são muito fortes, ou melhor, são do interesse de alguns bancos, dos big players, das pessoas que manipulam o mercado. Não sei se deu para perceber, acredito que sim. Então, resumindo, a sexta-feira, na segunda-feira, tem as expectativas de continuação da tendência, né? Dado que os seus stop loss estão na mínima e na máxima da sexta-feira. Acredito, há quem comprou deste lado, viu esse preço subir, chegou o momento do mercado fechar, que foi exatamente às 17, fechou. Domingo o mercado às 17 abriu, numa boa, abriu, deu continuidade. O que acontece? Ele, como comprou por aqui, tem esperança do mercado continuar e ir ao seu favor, se calhar, a um target desses. E para quem vendeu, viu o preço chegar a esse nível, achou talvez que aqui seria o reteste, sei lá, de uma order block, de uma zona de suporte ou resistência, e preferiu deixar a trade rolar, ou deixar a trade pelo final de semana. Onde é que ele colocaria seu stop loss? Exatamente aqui em cima, onde ele acha que está protegido. Mas quando abre a segunda-feira, o mercado reinicia totalmente. O que é que faz? Identifica essas zonas como zonas de liquidez. Por isso que é do nosso interesse ver o mercado tirar este lado e tirar... faz isso? Não. E tirar este lado. Não é? Então, essa é a narrativa existente para essa análise, não é? De sexta-feira para segunda-feira. Então, dando continuidade, a sessão de Nova York terminou exatamente às 5. Vai anotando as sessões. Vou sempre dizer os horários até que tenha preenchido vídeos suficientes ao ponto de eu entender que não é possível não conhecer as sessões ou o período das sessões até então. Então, cá estamos nós. A sessão de abertura de Nova York, que abre exatamente às 7 e termina às 10, que é a nossa New York Hill Zone. Isso para a abertura de Nova York, não que a sessão de Nova York feche exatamente às 10. Lembre-se, estamos a falar do horário de Nova York, né? Então, aí que está.
E o que acontece aqui? O que nós estávamos à espera. O mercado acabou de capturar liquidez da Friday Low dentro do que? Da sessão de abertura de Nova York. Se esse mercado, ou melhor, se o preço tivesse tirado liquidez fora de uma dessas sessões, vocês já sabem, se é que assistiu o primeiro vídeo, já sabe que em hipótese alguma eu entraria. Nós só abrimos ou só nos interessamos em setups que ocorram dentro desses períodos que estamos a mencionar por aqui. Então, dando continuidade, podemos ver isso em M5. Seria mais prático ver isso desse jeito. Captura de liquidez, já me chamaria a atenção. Estamos dentro da sessão de abertura de Nova York. Tudo bem. Até aqui não vimos nenhuma reversão no sentido de distribuição de preço. E aqui está. Acredito que M15 seja mais claro, ok? Se eu perguntar qual foi o momento em que foi tirada a liquidez ou o início do movimento que tirou liquidez, certamente que M15 nós olharíamos para exatamente este ponto. Este ponto é que nos seria âncora, né? O ponto em que tomou-se a decisão ou deu-se início à manipulação de tirada dessa liquidez. E o que nos dá essa confirmação é quando o preço fecha acima deste primeiro candle do movimento que veio tirar liquidez. Mas se formos em M5, vamos encontrar uma outra zona, que seria exatamente essa. Porém, a de M15 é mais válida, por se tratar de um time frame mais sólido. Falei isso acho, na aula passada. Ou talvez não. Mas basicamente é isso. Eu estou à espera da mudança de estrutura, ou melhor, da mudança no sentido de distribuição de preço, que é a mudança de estrutura após a captura de liquidez, né? Em M15, mas olhando também para o M5. Digo isso por quê? Porque várias vezes o M15 vai demorar a mostrar essa mudança no sentido de distribuição de preço, sendo que o M5 já mostrou. E, por outra, várias vezes o M15 vai mostrar o início de todo aquele movimento que veio tirar liquidez, mas não do exato movimento que foi tirar liquidez. Que para nós o exato movimento que foi tirar liquidez seria exatamente neste ponto. E o que acontece? Por que eu estou a delimitar ou estou a falar disso? É que existem situações em que em M15 ele não quebra com o corpo, deixa simplesmente, ele atravessa e fecha abaixo, deixando uma sombra. Mas quando vais em M5, vais descobrir que em M5 fechou, tipo o M15, M5 fechou acima daquele ponto do início daquele movimento que foi tirar liquidez em M5. Quer dizer que o M15 fechou acima desse ponto, mas não fechou acima do próprio ponto ou de início daquele movimento de M15. Espero que tenha sido claro com isso. Mas são coisas que acontecem recorrentemente que poderemos ver, né? Assim que acontecer. Desta vez não aconteceu, mas isso acontece muito, né? Por isso que uso M5 e M15 alternadamente para tentar buscar essa mudança no sentido de derivação. Ok? Vamos voltar para M15. Ok? Aí que está. Nós temos aqui o que nós chamamos change in state of delivery, que é essa mudança no sentido de distribuição do preço, para quem esteve no passado sabe disso. Então, o que acontece depois do change in state of delivery? Nós esperamos que o preço retorne para o quê? Para alguma fair value gap.
para alguma order block, ou inverted fair value gap, ou breakup block. E para essa situação específica, ele voltou simplesmente para esta fair value gap, voltou para esta breakup block, que foi o início do movimento que foi tirar a liquidez, né? O início da manipulação. Ele veio retestar exatamente esta inverted fair value gap, que certamente em M30 estaria mais óbvio, acredito eu, exatamente isso, essa inverted fair value gap estaria desse jeito em M30. Com isso eu quero dizer o quê? Que independentemente daquilo que você vai buscar como seu ponto de entrada após a mudança no sentido de distribuição de preço, você sempre vai ter uma entrada. Ou melhor, não estará errado se eu vir e ver uma breakup block. Porque essa pode ser a questão. Quando é que vou procurar uma breakup block? Quando é que vou procurar uma fair value gap, uma inverted fair value gap ou uma order block? Não é? Ou o que eu costumo fazer é procurar uma área em que todos se interceptam, a maioria deles se interceptam, ou simplesmente pego um deles e determino como minha entrada, minha zona de entrada. Stop loss é sempre num local estratégico. Por exemplo, se eu tivesse usado essa inverted fair value gap, né, de M30, não precisamos ir para lá novamente, essa inverted fair value gap deste lado, posso até sinalizar, se eu tivesse usado a inverted fair value gap, o que eu gosto de usar, porque a maioria das vezes me traz uma narrativa muito mais sólida que as breakup blocks ou order block. Na verdade não, porque ela sempre engloba tanto as breakup blocks assim como as order block. Então, basta eu puxar a zona do inverted fair value gap, já tem lá incluso fair value gaps, order blocks ou também breakup block, ou pelo menos um desses. Tá vendo? Por isso que eu gosto das inverted fair value gap. Tá vendo? Então, essa inverted fair value gap, o meu stop loss estaria exatamente aqui. Porque a fair value gap, nesse caso, para eu estabelecer o stop loss do meu fair value gap, tenho que buscar o terceiro candle. Na verdade eu disse que está aqui, mas é aqui. O terceiro candle daquela sequência que formou a fair value gap ou a inverted fair value gap. O terceiro candle, se nós formos, temos que ir para lá, não temos como. Se nós formos para o M30, seria uma coisa parecida com essa. Então, a nossa fair value gap é exatamente essa zona. Oxalá que saibam o que é fair value gap. Se não sabe, é só investigar. Né? Conforme eu disse, essas aulas não são para quem ainda quer aprender expressões, etc. Nós aqui vamos direto ao ponto. Nós vamos para setup, vamos tentar identificar aquilo que eu estive a ver e como é que as coisas decorreram até o ponto de entrada, não é? Então, quanto a essas questões ou dúvidas do que é isso, é simples. Basta você entrar no YouTube e pesquisar especificamente aquela expressão. Não pesquise estratégia, por favor. Especificamente aquela expressão. Vão te explicar com total certeza. E será claro para ti, né? Então, temos essa fair value gap. O meu stop loss estará exatamente no terceiro candle, porque essa fair value gap é formada por este candle e este candle. Então, o meu stop loss está abaixo deste daqui. Por isso que o meu stop loss estratégico, se eu usar essa fair value gap, seria este daqui. Mas se eu usar essa breakup block, o meu stop loss talvez teria que estar cá. Estás a ver? Então, há que entender sempre, porque isso vai acontecer, acredita, aconteceu comigo, tenho certeza absoluta que vai acontecer com vós. Eu pegar uma order block e simplesmente eu ver aquela order block, ou melhor, o stop loss que eu usei para aquela order block simplesmente ser violado. Após ser violado, o mercado simplesmente dar continuidade a favor daquele meu setup. Simplesmente porque eu não consegui posicionar o meu stop loss como deve ser. Ou por outras, o meu stop loss ser muito grande porque eu não estou a conseguir
ou melhor, tenho medo de colocar um stop loss estratégico. O stop loss estratégico é basicamente o stop loss daquele tipo de entrada. Por isso que se chama estratégia. É como se fosse o stop loss daquela estratégia. Não necessariamente que você tem que colocar sempre o teu stop loss aqui no fundo. Porque o risco retorno não vai compensar a maioria das vezes. Daí que há necessidade de você conhecer pelo menos o stop loss daquilo que é o teu tipo de entrada. Se você usa a hora da block, breakable, suporte e resistência, tem que saber como é que nós posicionamos stop loss para aquele tipo de entrada. O meu de Inverted Fair Value Gap ou Fair Value Gap, já expliquei como é que faria. Então, apesar de já estar aqui em cima, podíamos aqui abrir, só para questões didáticas, um buy e colocar o stop loss. Ok, stop loss aqui, ainda não sei usar direito essa plataforma, vamos dar continuidade. E lá está. Simulation is over. Para nosso azar, terminou a simulação pelo simples fato de essa plataforma ser paga, sem contar que ainda não adicionaram os dados todos os dados da terça-feira, né? Segunda, terça-feira. Então, acredito eu que é por isso que terminou por aqui, mas gostaria que ele desse continuidade. Mas isso não vai nos impedir de nós fazermos essa revisão, porque temos aqui o nosso gráfico que pode nos mostrar exatamente o que ficou a acontecer. Então, o ponto era exatamente este, o ponto de entrada, nesse caso. Vamos lá. Ok, nós já havíamos pego essa Inverted Fair Value Gap por aqui. Este foi o nosso ponto de entrada. E se quisermos ver, podemos fazer isso. Conseguem perceber que as minhas entradas foram exatamente neste candle, assim que o preço tocou na minha zona de entrada. Cá está. Não é? Então, basicamente, vamos lá. Friday High, né? Ok, Friday High. Cá está. Aqui está. É exatamente isso. Esse foi usado aqui. Então, o preço após, já posso tirar essas linhas para questões de organização. Então, a partir deste ponto, o gráfico, o preço, o sistema, depois explico o que é isso de o sistema, começa a perspectivar chegar nesta liquidez, no Friday High. Então, temos aqui buy side liquidity to sell side liquidity. Tiramos a low de Friday e viemos buscar a high de Friday, conforme eu havia dito que em algumas segundas-feiras isso acontece. Usam a recent range da sexta-feira. E foi o que aconteceu. Compras, algumas vendas. Okay? Não sei quantas compras fiz, então comecei a fechar nesta zona. O preço simplesmente deu continuidade, mas isso já não me interessava porque eu só queria chegar até esse ponto. Basicamente foi isso. Quer dizer que eu acabo de te dar um setup que pelo menos em um mês possa resultar 2 vezes em cada segunda-feira. Ou pode resultar em todas as segundas-feiras. Eu nunca sei, nunca tentei sentar e analisar quantas vezes isso acontece por mês, mas até então não vi muitas vezes a acontecer, não vou mentir. Esse tipo de liquidez acho que começa a ser tirada no domingo, na abertura de domingo. Muito rapidamente é tirada tanto a low e talvez na madrugada
ou no início do dia da segunda-feira já tiram essa, então a range fica totalmente inválida na segunda-feira por já ter sido tirada no domingo. Por isso que eu digo que é raro de acontecer, por causa desse percalço de domingo tirar ambos os lados ou um dos lados sem que nos dê oportunidade de entrada. Então, para hoje também, acordei e olhei para o mercado de um jeito totalmente diferente do da segunda-feira, porque eu já tenho na narrativa da segunda-feira, conforme eu digo, não gosto de operar a segunda-feira porque eu não tenho a narrativa para aquela semana, ainda não tenho base de dados suficiente. A segunda-feira, terça também me dá pistas daquilo que vai ser o price action daquela semana, né? Nem que eu tenha que esperar até quarta-feira e perder uma parte do meu movimento principal, até que eu identifique para que direção o mercado vai tomar, não entro nesse mercado. Então, esta é uma particularidade que foi observada ao longo do tempo, que normalmente na segunda-feira o sistema, o IPDA, obviamente vamos falar disso, tira a liquidez da sexta-feira e vai à busca, tira a liquidez de um dos lados da sexta-feira e vai à busca da outra extremidade. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, a cor de hoje, today, ignorem isso, today, e, bom, essa foi o antes e depois, né, daquilo que estivemos a ver, compra, stop loss e, claramente, nosso take profit, né? Então, hoje, dia 1/7, eu faço uma explicação, ou busco uma narrativa, onde? Em D1. Se nós tentarmos olhar, ok, onde é que eu vou apanhar isso? Eu fiz no celular, não tem como, porque fica mais fácil para mim olhar poucos candles no celular. Mas se olharmos para o que aconteceu aqui, ou melhor, o que eu estive a analisar aqui, é que a segunda-feira, e foi esse candle, tirou liquidez interna e entrou numa fair value gap de quê? De D1. Fair value gap daqui até aqui. Temos a fair value gap em D1. Tirou liquidez interna. Todas as fair value gaps são liquidez interna. Eu podia só ter traçado isto, ter tirado aqui e considerado liquidez interna. Então já explico qual é a dúvida de quando é que é liquidez interna, quando é que é liquidez externa. Todas as fair value gaps são liquidez interna. Todos os highs ou lows são liquidez externa. Então, toda vez que você vê eu escrevendo liquidez interna só em forma de linha, sem colocar a fair value gap, significa que aquele mercado, aquele preço, tirou liquidez daquele high ou low e adentrou em uma fair value gap. Simples quanto isso. Então, segunda-feira tirou liquidez deste low, né? Que é o preço de domingo, ou da sexta-feira, não domingo, sexta-feira, como assim domingo? Da sexta-feira, o preço da sexta-feira, o preço mínimo da sexta-feira, e o que fez? Imediatamente fechou dentro da range, mostrando que foi apenas uma captura de liquidez. Se o preço tivesse fechado abaixo deste nível, ou mesmo desta fair value gap, eu desconsideraria a possibilidade disso ter sido uma captura de liquidez. Considero uma captura de liquidez interna porque o preço chegou a este nível. Olha, que eu estou a ignorar o fato daquilo que nós vimos na segunda-feira, porque é isso que aconteceu em D1, né? Isso é em D1. Mas ignorei exatamente aquele setup que nós vimos na segunda-feira, que acabamos de ver, do mercado ter tirado a low
da sexta-feira, que é exatamente essa low, e vim fazer uma narrativa em D1. Esse é o gráfico diário, né? De D1. Tirou liquidez e fechou dentro da range. Olha a narrativa. Ainda não havia tirado o quê? A liquidez do high da sexta-feira. Conforme conseguimos ver aqui. Ainda não havia tirado. Isso estamos a falar deste candle aqui. Então, quando inicia a terça-feira, que é exatamente hoje, faz-se essa análise de que, pelo menos hoje, esperamos ou temos a expectativa de um mercado de alta em busca da liquidez externa. Então é através dessa narrativa que eu começo a desenhar absolutamente todos os setups em low time frame. Cá está a explicação, já detalhado. Temos aqui, okay. Vamos ter que ver desse jeito, não temos como. Temos aqui, né? Essa é a internal liquidity, né? Liquidez interna que foi tirada na segunda-feira e posteriormente ter entrado na Fair Value Gap de D1, né? Então, em H2, vejo que após ter tirado, ok, vamos reduzir isso aqui, aumentar, ver se consigo fazer, ok. Após ter tirado esta liquidez na segunda-feira, imediatamente o preço veio quebrar a estrutura do início do movimento que veio capturar liquidez em H2. Para dizer que o mercado é fractal, a mesma coisa que estivemos a ver em M15, M5, é a mesma análise que nós estamos a fazer em H2. A busca de quê? De seguir a narrativa que nós vimos em D1. O que nós esperamos aqui? O mercado veio tirar liquidez, quebrou ou mudou o sentido de distribuição de preço. Cá está. Change in state of delivery. Esperamos que o mercado retorne a alguma zona do nosso interesse. Qual é que eu gosto? Inverted Fair Value Gap. Por isso que existe essa Inverted Fair Value Gap aqui. Que seria o meu ponto de interesse para essa terça-feira. Não é? E nunca nos esquecemos de quê? Das seções. Esta zona aqui é a nossa Inverted Fair Value Gap de H2. Já havia traçado a Asia Range Low e a Asia Range High. Eu esperava a abertura de Londres, né? A abertura de Londres para potencialmente vir tirar a liquidez existente na Asia Range Low, entrar na nossa zona de interesse e nos dar um setup de compra. É o que eu esperava que acontecesse em Londres. Mas como o gráfico não faz aquilo que nós queremos, simplesmente não aconteceu isso em Londres. Foi acontecer exatamente... olha, eu até acabei dizendo aqui, continuamos nessa expectativa, porque Londres terminou e nós esperávamos, já estávamos aqui na sessão de abertura de Nova York. Esperávamos ainda que o preço chegasse aqui. Olha que o Change in State of Delivery estava exatamente aqui e nós estávamos na expectativa do preço vir a testar aqui quando o preço ainda estava nestas zonas. Não é? O preço deu continuidade até chegou a vir tirar a liquidez externa. Porém, nós aguardamos ainda que o preço venha tirar ou adentrar nessa liquidez interna. Estás a ver? Só dessa perspectiva até
cheguei nem a ver isso, porque só cheguei, olhei para o gráfico, o preço já estava aqui. Mas se eu tivesse visto essa tirada de liquidez, eu imaginaria tirada de liquidez interna, externa para interna, de interna novamente para externa. É o que eu imaginaria. Então, até este ponto, nós não tínhamos entrado, nem tínhamos setup algum. Ainda estávamos à espera. Sem contar que hoje tínhamos notícias, coisa importante de ver. Exatamente às 9h30 do horário de Nova York. Até as notícias têm que estar no horário de Nova York. Aí que está. Agora podemos ir para o gráfico, ver o que exatamente está a acontecer. Vamos lá colocar novamente aquelas linhas. Acho que tenho isso em GBP, USD, mas deve ser, acho que foi aqui onde eu fiz a análise, cá está. Exatamente isso. É isto que está a acontecer. Exatamente isto que nós estamos a ver a acontecer. O que o preço fez? Veio até a nossa Inverted Fair Value Gap. Só tivemos que esperar. Paciência só. Vimos o mercado ir para o alto, etc. Esperamos o mercado chegar na nossa Inverted Fair Value Gap de H2. E o que fez na sequência? Tirou Asia Rich, tirou, como é que chama? London Open. Tirou liquidez existente em todas as sessões anteriores e ainda entrou dentro de uma Fair Value Gap, considerando isso que é uma internal liquidity, liquidez interna. A mesma coisa que nós vimos aqui. Por ter tirado liquidez de certas zonas, de certos pontos e entrado dentro de uma Fair Value Gap, consideramos uma liquidez interna. O que acontece quando se captura a liquidez interna? Óbvio, o mercado vai à busca de liquidez externa. Automaticamente. Nós saímos de liquidez interna para externa, de externa para interna. E assim sucessivamente, é assim como esse mercado se movimenta. E cá estamos nós novamente para pegar uma entrada. Será que nos deu a entrada? Qual seria a entrada? Qual foi o movimento que veio tirar liquidez e deu início, ou melhor, entrou na nossa zona de interesse? Foi a partir daqui o que eu consigo ver é M5. E se eu for em M15, vamos perceber que foi a partir daqui, deste ponto. Mas, por que eu não estou a considerar aqui como change in state of delivery, depois veio testar essa order block? Porque o movimento impulsivo de manipulação deu início, na minha perspectiva, a partir deste ponto. É este ponto que eu quero ver o mercado passar para eu conseguir considerar isso uma mudança no sentido de distribuição do preço. Por isso que até agora nós não temos nenhuma entrada. Não dei nenhuma entrada até agora lá, nem lá no grupo do Telegram. Porque se olhar, foi neste movimento, exatamente neste, que veio tirar essa liquidez, entrar na nossa zona. Então eu só vou me convencer que ele mudou o sentido de distribuição do preço, que ele vai começar a subir, se ele passar deste nível. Porque até então, o preço pode simplesmente chegar nesta zona e continuar a descer. Isso vai acontecer. Daí que é necessário novamente que tenhamos paciência.
que nós tenhamos paciência. Conseguem perceber o quão M5 e M15 estão a mostrar a mesma zona? Então, o que eu espero? Espero que pelo menos a M5 feche acima deste ponto. Após fechar acima desse ponto, qualquer zona de interesse que eu encontrar abaixo disso, dou a minha entrada e coloco o stop loss. E pelos vistos nem me deu inverted fair value gap. Não consigo ver nenhuma até então. Nenhuma mesmo. Não é? Tirando esta. Daqui até aqui. Mas não consideraria tão confiável assim porque de M3. Eu gosto de M15, M5. O que é que eu hei de pegar? Order block. Eu já tenho. Esta daqui seria a minha zona de entrada. E se eu entrar no M5, acho que daria... Não daria. Esta seria a minha zona de entrada. Stop loss abaixo disto aqui. Minha entrada assim que o preço entrasse nessa zona. Isso depois que ele fechar em M5 acima de change in state of the day. Nesse caso, acima deste nível para considerar mudança no sentido de distribuição de preço. É o que nós estamos essencialmente à espera aqui. Teria entrado aqui, se der certo, às vezes dói, porque você poderia ter entrado aqui, mas por experiência própria, espere sempre que o preço esteja ou feche acima do primeiro movimento que capturou liquidez. E tem que ser um movimento desta magnitude, impulsivo, amedrontador. Para quem viu esse preço aí para baixo, não acreditava que o preço simplesmente poderia voltar para... Vos digo, e se visse esse preço em tempo real, em hipótese alguma, pensarias em comprar. A ideia é essa. A ideia é essa. E nada que eu vá falar acontece por acaso ou eu estou a tirar da minha cabeça. Isso tudo aqui são coisas provadas e coisas que eu considero fiáveis. Por isso que eu falo com total, não é autoridade, com total confiança. Entende? E é assim como o preço funciona. Aprendi isso do jeito difícil que foi perdendo. Até eu me perguntar, afinal de contas, o que está a faltar? Porque em todas as estratégias que eu já tentei aprender, sempre me perguntava, o que está a faltar? Eu sentia que alguma coisa está a faltar, alguma coisa não está a responder à questão que eu tenho dentro. E qual era a questão? Nem eu sabia qual era a questão, só sabia que alguma coisa está fora do lugar. Por que esta order block funcionou, aquela outra não funcionou, sendo que as duas tinham exatamente as mesmas características? Será que eu tenho que buscar a justificativa de é porque o mercado não quis? Não quis por quê? São mais ou menos essas questões que eu acredito que você teve ou tem dentro da estratégia que está a usar, que esteve a usar. E a resposta disso está aqui. As narrativas que eu trago não é estratégia como tal. Até o dono disto diz que não é estratégia como tal. É exatamente ver como o mercado funciona. E que se eu usasse suporte e resistência com base nesse teorema, suporte e resistência funcionaria. Se eu usasse o Wyckoff com base nesses teoremas, funcionaria. Não importa qualquer estratégia que eu usasse com base nesses teoremas, funcionaria. Porque o que eu estou a mostrar aqui não tem nada a ver com estratégia como tal. Tem a ver, mas é com onde o mercado potencialmente vai, onde o mercado
potencialmente vai reverter através de liquidez. Como eu identifico essa liquidez? Através de Fair Value Gaps, Inverted Fair Value Gaps, Highs e Lows. Sempre vou falar preço máximo, talvez da sessão, talvez do dia, talvez do mês, talvez do ano. Máximo ou mínimo, né? Sempre vou dizer ineficiência do mercado deixada, Fair Value Gap ou Inverted Fair Value Gap. Sempre vou buscar order blocks dentro dessas zonas de interesse. Falo das Fair Value Gaps, Inverted Fair Value Gaps. Falo depois de terem tirado liquidez de uma high ou uma low. Nunca vou chegar, em hipótese alguma, e considerar esta zona aqui como se fosse uma order block. Eu tenho que entender por que eu tenho que considerar isto como sendo uma order block. Por que eu tenho que considerar isso sendo uma order block? Ah, sim, porque tirou liquidez. Então, existe uma certa manipulação que houve aqui e o mercado simplesmente quebrou estrutura após aquilo. Então, no reteste, certamente que estarão a fechar as operações que abriram para manipular. É uma analogia. Justifica porque que eu tenho que confiar nesta order block ou nesta demand zone. Então, se você busca respostas como estas, ou se você se interessa realmente com o que eu tenho falado aqui, bom, é só entrar no Telegram, porque vai encontrar lá análises que eu já fiz há um tempo atrás, análises que farei no futuro e potencialmente atualizações sobre o mercado. Aquilo que eu penso sobre o mercado em tempo real. E só deste jeito, quando começares a ver isso diariamente, olhares para o gráfico e dizer, aqui teve uma captura de liquidez, por isso que o mercado reverteu, depois mudou de sentido de distribuição do preço, verei testar essa zona e foi. Só precisas disso. Eu não preciso de mais nada, ora isso. Então, está nas tuas mãos. Está aí a minha hora da bloco. Vai parecer magia. Vai parecer que ouvi dizer em algum lugar, ou ouvi dizer com as pessoas que movimentam esse mercado. Acredite, vai parecer isso. O que pareceu para mim quando eu vi outra pessoa fazendo isso. E fiquei praticamente 1 ano e meio a me bater cabeça a tentar aprender isso, mas como eu tinha um monte de estratégias dentro da minha cabeça, um monte de conceitos gerados sobre o mercado dentro da minha cabeça, foi muito difícil de eu imprimir isso na minha cabeça. De eu entender exatamente o que é isso aqui. O que ele está a falar. Eu juntava aquilo que eu tinha na minha cabeça com aquilo que ele falava para ver. Não vai dar certo desse jeito. Por isso que eu pedi na aula passada, esvazie sua mente e me dê uma oportunidade de te mostrar como é que o mercado funciona realmente. Se você tentou aprender uma estratégia, talvez price action e não funcionou contigo, dê chance também a esta. Se não funcionar, vais deixar, vais ir para outra. Mas tens que dar chance com o objetivo de entender, com o objetivo de aprender como é que isto aqui funciona. Testar, ir para trás, olhar. Se questionar, que é a principal coisa. Isto daqui que eu acabei de traçar pode simplesmente dar errado. Para mim não tem problema algum. Mas eu sei que a probabilidade disso dar errado é muito boa, é generosa. Talvez rondando por aí aos 3%. Na possibilidade disso dar errado.
Podemos até aproveitar. Deixa lá ver o euro. Podemos aqui até aproveitar. Deixa lá ver aqui o... Não, não é euro. O que foi aquilo? Não sei se vou achar. Cá está. A mesma coisa, espero nisso. Tirou liquidez externa. Why? Porque ele simplesmente tirou um low. Então, para mim, é liquidez externa. Se tivesse tirado um low e entrar em uma fair value gap, aí eu consideraria liquidez interna. O que aconteceu? O mercado veio, não consegui identificar nenhuma zona de interesse, do meu interesse que considerasse quebra de estrutura. Esperei, quebrou realmente estrutura, que foi exatamente neste ponto. Identifiquei a minha Inverted Fair Value Gap e estou à espera dela servir. Estou à espera do mercado vir retestar. Será que vir retestar? Não sei. Vou esperar. É a minha entrada. Para quem fez uma break block, esse momento deve estar feliz. Porque consigo ver exatamente uma break block, assim como uma order block nesta zona aqui. E o mercado veio retestar. Mas porque eu uso Inverted Fair Value Gap e eu gosto disso porque funciona comigo, deixei a operação aqui. Eu ainda digo, vou esperar pacientemente que o mercado retorne a este nível para que eu abra minha operação. Isso depois de ele ter tirado liquidez. Para vocês verem que é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Entrada linda, mas vamos falar dela no outro instante. Aqui também já havíamos feito uma entrada linda. Oh. Isso parece tipo, não sei, nem sei o que dizer acerca disso. Isso é NAS100, não tirei download. NAS100, acho que é este aqui. Não sei dizer, acredito que seja, viu? O mercado ainda nem havia se desenvolvido e eu já perspectivava que o mercado viria a retestar essa Inverted Fair Value Gap e daria continuidade. É exatamente o que nós estamos a ver a acontecer aqui. O mercado estava aqui, veio retestar a zona e o que fez? Vazou. Agora quebrou, já posso considerar change in state of delivery porque o mercado veio certamente tirar liquidez com esse movimento impulsivo e mudou o sentido. É que aqui a teoria é de que esta zona devia segurar o preço porque foi um movimento impulsivo. Agora, se não segurou o preço, o que aconteceu? Manipulação. Distribuição agora. Simples quanto isso. Aqui também tivemos uma entrada lenda, acabada, que ainda está a rodar. Nem havia visto que veio testar isso pela segunda vez. Ainda está a rodar. Esperamos que chegue pelo menos a este nível, tire essa liquidez e ou esta daqui. Então, acho que por hoje é tudo. Nos vemos na próxima revisão.